Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Thaís Mussi, sou endocrinologista e metabologista e apresentadora do programa Saúde em Dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que ou você tem ou conhece alguém que tenha na família ou algum amigo. Nós vamos falar sobre o diabetes. Hoje o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de prevalência do diabetes, perdendo apenas para a China, para a Índia, Estados Unidos e Paquistão. No mundo, estima-se que hoje existam 540 milhões de pacientes diabéticos. E como o Brasil ocupa o 5º lugar nessa posição, nós estamos falando de aproximadamente 17 milhões de brasileiros com diabetes. Sendo que nos últimos 2 anos, após o advento da Covid, esse número no mundo aumentou em 74 milhões de novos casos de pacientes com diabetes. Já deu para perceber que é uma doença bastante prevalente. Mas afinal de contas, o que é o diabetes? O diabetes, pessoal, é uma doença que ela surge por 2 mecanismos principais, certo? Ou o pâncreas deixa de funcionar, ou ele não produz insulina da maneira adequada. Essa insulina não é aproveitada da maneira que ela deveria ser aproveitada. Então, quando acontece alguma dessas possíveis condições, então a gente pode ter o caso de diabetes. Por exemplo, as crianças mais acometidas pelo diabetes são as crianças que têm o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. A doença autoimune é quando o pâncreas deixa de produzir, ele se autodestrói e deixa de produzir a insulina. Nesses casos, os sintomas acontecem numa idade muitas vezes bem tenra, mesmo na infância, e a maioria desses casos abre com a criança chegando já ao hospital, por desidratação, por ter perdido muito peso, muitas vezes já numa complicação de quadro que a gente chama de cetoacidose diabética. Então, as crianças, elas têm um tipo que poderíamos dizer mais grave do diabetes, porque quando ele surge, o pâncreas já está bastante acometido. Já nos adultos, que têm muito mais frequentemente o diabetes tipo 2, está bastante ligado à questão dos hábitos de vida, o estilo de vida dessa pessoa. E aí a gente fala das doenças que vêm junto, que propiciam que aquele paciente, aquela pessoa tenha uma facilidade maior, ou seja, um candidato a desenvolver o diabetes. Por exemplo, quando o paciente está acima do peso, é sedentário, fuma, exagera no álcool, costuma comer mais comidas ultraprocessadas. Nesse tipo de situação, o paciente é muito mais propenso a desenvolver o diabetes tipo 2. Então, como nós já acabamos de falar que ou é uma deficiência do pâncreas ou uma deficiência no sentido do diabetes tipo 1, né, dessa autodestruição, ou o pâncreas não produz de forma adequada, essa insulina não é aproveitada da forma que deveria ser aproveitada, a gente fala dos principais tipos de diabetes. Nós temos os principais, o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, o diabetes tipo 1, o diabetes gestacional, que na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e existem os tipos um pouquinho menos comuns de diabetes, que é o diabetes tipo LADA e os diabetes tipo MOD, que a gente sabe que hoje existe do MOD 1 ao MOD 6, entre outros tipos, que cada vez mais novas coisas vão surgindo, novas pesquisas vão aparecendo e a gente sabe que hoje, por exemplo, o próprio Alzheimer está tendo a situação de ser denominado de diabetes tipo 3. Como a situação do diabetes, ela envolve todo um estilo de vida, hábitos do paciente, principalmente no tipo 2, muitas vezes a pergunta mais frequente no consultório: quais os sintomas? Quando que eu devo pensar que eu posso estar com diabetes ou suspeitar dessa situação específica? A gente fala as polis, né, o termo médico, que seria a polifagia, o paciente tem mais fome, ele urina com muito mais frequência, às vezes até acordando à noite para poder fazer xixi, ele tem mais sede, é um paciente que toda hora tá tomando água com bastante abundância, ele acaba tomando bastante água, isso, claro, leva a urinar com mais frequência também. Então, o paciente nessa situação das polis, e muitas vezes perda de peso também, ele geralmente abre o quadro do diabetes com esses sintomas.
Para todos acontece isso? Não, não é para todo mundo. Mas quando o diabetes já está num estágio mais descompensado, geralmente são esses sintomas que o paciente pode apresentar. Sendo assim, pensando que você aí em casa conhece alguém ou mesmo se identificou com isso, como que eu posso ter certeza então se eu tenho diabetes ou não? Um exame de sangue, que a gente chama de glicemia de jejum, já é um bom norte, um bom indicativo para nós sabermos se existe o quadro de diabetes ou não. Então sabemos hoje que o nível desejado é uma glicemia de jejum inferior a 100 em duas medidas. Quando existe uma medida acima, entre 100 e 126, aí se faz necessário um exame comprovatório, que a gente pede um exame um pouquinho mais apurado, um exame que tenha um pouquinho mais de refinamento. E aí nós estamos falando do teste oral de tolerância à glicose, que também é conhecido como curva glicêmica. Esse teste de curva glicêmica nas pacientes com suspeita de diabetes gestacional, ele é bastante usado também. Então, o seu médico, a partir do momento que você tenha essa dúvida, essa suspeita de ter um diagnóstico de diabetes, é muito importante que você procure uma unidade de saúde, converse com um médico de confiança para que seja feito o exame de glicemia de jejum, que é um exame bastante simples e pode te dar um diagnóstico de, provavelmente até dependendo do caso, uma prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, o que exatamente eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas falam sobre o pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é justamente esse paciente que se encontra nessa situação meio do caminho. Meio do caminho no sentido de ele ainda não é um paciente diabético, mas já tem um exame levemente alterado. Então, nessas condições, sim, é possível regredir. É possível que ele venha a não ser mais diabético ou pelo menos retarde muito o aparecimento do diabetes em si. Então, nessas situações, é como a gente fala, é como você ouvir o alarme tocar antes de acontecer alguma coisa, o que seria fantástico, porque se você pensar bem e for avisado de uma situação que pode vir a acontecer, uma possível doença, você consegue ser avisado antes, você já tem meios de driblar aquilo ou já começar a procurar hábitos mais saudáveis ou outras maneiras que você consiga evitar que isso aconteça de fato. A genética, ela está muito ligada aos casos de diabetes. Então, quando existem outros casos na família, geralmente existe uma predisposição sim. Porém, o esmagador fator para o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, são realmente os hábitos de saúde. Pacientes hipertensos, pacientes com alteração de ácido úrico, de colesterol, triglicerídeo, que estejam acima do peso, pacientes sedentários, como eu falei antes, ou com abuso de álcool ou abuso de cigarro, são pacientes que já têm uma predisposição muito maior a desenvolver o diabetes. E a gente fala também da síndrome metabólica, que é toda essa alteração metabólica no paciente, e isso também está totalmente ligado com os hábitos de vida. Uma vez que o paciente receba o diagnóstico e perceba que ele pode mudar, que existe tempo e isso é viável, é muito tranquilo para que ocorra essa mudança, porque a gente não está falando de que obrigatoriamente você tem que se matricular numa academia, que você tem que então começar a fazer atividade física diariamente, seria interessante com toda certeza, mas às vezes a pessoa não tem tempo. Então, uma caminhada, dançar com o filho em casa, sair, bater uma bolinha no parque, qualquer atividade física conta, o se movimentar conta. O nosso corpo foi feito para se movimentar. É como a gente pensar nas nossas juntas como dobradiças. Se eu deixo uma porta fechada por muito tempo, a hora que eu for abrir, provavelmente ela vai ranger, provavelmente vai fazer um barulho. O nosso corpo foi feito para se movimentar, nós fomos feitos para não ficar parados, nós fomos feitos para não ficar sentados na frente do sofá. Mas com o ritmo de vida que hoje todo mundo leva, trabalhando bastante, às vezes 2 até 3 turnos e ainda chega em casa, tem que fazer toda a tarefa de casa, muitas vezes o cansaço vem e
Aonde que sobra tempo para fazer atividade física, não é mesmo? Pois bem, aí é que nós temos que pensar que é aquele ditado, é melhor feito do que perfeito. Eu agora vou para o nosso intervalo e na sequência eu volto falando com vocês sobre quais sinais mais graves que seriam a hiperglicemia, que é o aumento da glicose, ou a hipoglicemia, como ficar atento a esses sinais. Não sai daí!